Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal da Fé, meu irmão, minha irmã, que alegria, sou o pastor André Iorri. Nos próximos minutos eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema de hoje é remoldados. Todos nós estamos aqui numa jornada de fé, aprendendo, na verdade, a ser filhos de Deus, aprendendo a ser moldados pelo Senhor da forma que o Senhor deseja. É muito importante que todos os dias a gente acompanhe os devocionais, ouça, porque isso muda o nosso coração, nos dá fé e nos dá esperança. Bom, a palavra de hoje se encontra no Antigo Testamento, livro de Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 4, que diz o seguinte: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava se formando se estragou em suas mãos. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Irmãos, é importante a gente entender que somos pecadores. Nós precisamos reconhecer o nosso estado original. Algumas pessoas, infelizmente, alguns irmãos, quando chegam na igreja, eles se acham a última bolacha do pacote, se acham mais santos, mais importantes do que as pessoas que estão lá fora da igreja ou até dentro da igreja. Não é porque você está mais tempo na igreja, que você tem, 5, 10, 20, 30 ou 50 anos de evangelho, que você é melhor do que uma pessoa que está lá fora. A gente precisa reconhecer que nada foi por mérito ou esforço, né? Mas pela graça do Senhor. Então, pela graça, o Senhor se revela a nós. E pela graça, o Senhor nos molda todos os dias. Por que é importante que você e eu, a gente continue ouvindo os devocionais, estudando a palavra, falando de Deus, deixando o Senhor edificar a nossa vida? Para que a gente seja moldado segundo a vontade do Senhor. Você já viu aquela expressão dizendo, aquele ali é um endemoniado, aquele ali é um filho do diabo, aquele ali... Por quê? Porque as atitudes que essa pessoa está cometendo refletem obras do diabo. Logo, quando você tem atitudes de acordo com o evangelho, você reflete que é um filho de Deus, uma pessoa abençoada. Então, isso significa da importância que tem de a gente estudar a palavra de Deus. Porque como que você vai mudar se você não sabe que você está fazendo errado? É impossível isso acontecer. E a Bíblia deixa claro que meu povo perece por falta de conhecimento. Todas as pessoas que elas não querem estudar a palavra, ir para a igreja, ter um tempo de comunhão, entender aquilo que Deus quer, acaba se prejudicando, tendo uma vida infeliz. Acaba sendo alvo, do inimigo, dos demônios que a palavra de Deus fala. Nós precisamos entender realmente, irmãos, que nós precisamos do Senhor todos os dias. Quando a gente vê no Novo Testamento, a Bíblia diz assim, no Sermão do Monte: bem-aventurados são os pobres e miseráveis de coração, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quando você e eu reconhecemos que nós somos miseráveis, somos igual uma pessoa, um pedinte numa sarjeta na rua, entendeu? Pedindo comida. Nós precisamos pedir a presença de Deus na nossa vida. Porque quanto mais de Deus você for, quanto mais você estudar a palavra, o Senhor vai te moldar. E aqui mostra claramente que o Senhor estava querendo revelar isso ao profeta Jeremias. Ele leva lá ou melhor dizendo, o artesão, ele estava moldando o vaso, o oleiro estava moldando o vaso e o vaso se quebrou. Isso reflete o quê? Reflete o pecado nosso. Todos nós pecamos, inclusive diariamente, entendeu? E por causa que a gente tem o pecado de Adão e Eva na nossa carne, e a gente só vai ser transfigurado, esse pecado vai ser tirado, quando houver um julgamento. Após o julgamento, o Senhor vai dar um novo nome, um novo corpo glorificado, onde não há pecado, mas até então nós vamos pecar. Então eu quero dizer para vocês que não é porque você entrou na igreja, não é porque você está seguindo, você está procurando andar no caminho de santidade, que você não vai pecar, você não vai errar, você não vai ferir os outros.
e vai fazer aquilo que não agrada a Deus. Você vai, mas é uma coisa diferente, porque você não está procurando voluntariamente, entende? Você pode errar como um erro de percurso, mas que você possa entender que o Senhor lhe ama. Então a Bíblia mostra claramente que o oleiro ele pega e refaz o vaso. Então muitas vezes na minha e na sua vida, quando nós pecamos, o que o Senhor faz? Ele nos quebra, ele nos mói. Nós passamos por sofrimentos para quê? Para que a gente se quebrante. Irmão, quando um agricultor, veja bem, ele vai semear a semente na terra, quando a terra é dura, precisa se passar o arado e rasgar. Então, existem momentos na minha e na sua vida que o Senhor permite que nós passamos por situações para que o nosso coração seja rasgado, para que o nosso coração não esteja duro. Por exemplo, quantas pessoas aqui que foram para a igreja porque passaram por um momento difícil, porque tiveram uma crise financeira, porque o casamento acabou, porque o marido saiu de casa, a esposa saiu de casa. Eu quero dizer para vocês que infelizmente essa é a condição nossa de ser humano, entendeu? Às vezes, na maior das vezes, que eu acredito que seja, as pessoas vão pela dor e não pelo amor. E o desejo do coração de Deus é que todos nós salvamos. Então, às vezes o Senhor permite que a gente passe por essa dor, porque é a única forma de alcançar o nosso coração. Lembrando que, claro, né, tudo que se planta se colhe, entendeu? Então é importante que você esteja alinhado, né, com a palavra de Deus. É importante que você seja moldado pelo Senhor para que você tenha uma vida abençoada. Deuteronômio fala isso. Eis que coloco diante de ti bênção e maldição. Escolha, pois, a bênção para que tudo vai bem. O que continha a bênção? Para que a bênção chegasse na vida dos filhos de Deus, eles precisavam ouvir a palavra. Aí você não quer ir para a igreja, você não quer estudar a palavra, você não quer ler a Bíblia, você não quer se envolver, você não quer estar na comunidade de fé, você faz tudo errado e você quer ser abençoado como? Não tem como você ser abençoado, querido. Não tem como você ter uma vida abençoada se você não cumpre princípios. A bênção de Deus é para quem cumpre os princípios. Então, assim, você precisa entender que Deus deseja te moldar, assim como Deus está me moldando. E todos aqui, em algum determinado momento da vida, se quebrou, errou, pecou. Então, vamos dizer assim, não julgue as pessoas. Não julgue o irmão. Às vezes as pessoas, eu vejo, irmão, coisa horrível, dizendo, porque pastor, aquele ali adulterou, porque aquele ali traiu o marido, porque aquele ali traiu a esposa, porque aquele ali roubou. Irmão, não julga. Nosso papel como igreja não é julgar as pessoas, nosso papel como igreja é amar. E amar significa, muitas vezes, falar a verdade. Chegar e ter coragem de falar para a pessoa aquilo que ninguém mais tem coragem. Mas, claro, com amor. Você fala assim, querido, você traiu a sua esposa. Isso é adultério e isso vai trazer consequências para a tua vida, para a vida da tua esposa, dos teus filhos, se você tiver, né? E o Senhor vai te perdoar, mas vai ter consequências. E se você não reconhecer isso, vai te levar ao inferno. Então, não é porque a pessoa caiu que você precisa terminar de cavar o buraco e enterrar a pessoa. Nós, como filho de Deus, temos que levantar as pessoas, suportar uns aos outros em amor. E não é o que eu vejo em muitos cristãos que se dizem cristão. Você está entendendo? Então, assim, haja como um verdadeiro filho de Deus. Se por um acaso você cometeu esse erro, peça perdão primeiramente a Deus. Tente se consertar com a pessoa, porque as pessoas pensam assim, eu briguei com o Joãozinho, vou pedir perdão para Deus. Não, tu tem que ir lá e se consertar com o Joãozinho que tu brigou, porque senão você vai cair, né, num julgamento, você precisa entender. Então, assim, entender, porque aquele ali pecou, mas você não sabe da história dele. E eu quero te dizer, irmãos, que ao decorrer da vida, Deus usou inúmeras pessoas, irmãos, né, com vários pecados. A gente vê ali Adão,
Adão comeu do fruto, pecou. Aí a gente vê ali mais para frente Noé, que se embebedou, ficou nu na frente dos seus filhos. A gente vê Davi, segundo o coração de Deus, que tomou a mulher de Urias o Heteu, Betseba, teve um filho, né, e matou, né, ele, e se arrependeu e foi chamado segundo o coração de Deus. A gente vê Moisés, que mata um egípcio porque estava açoitando um povo, e mais para frente, depois de 80 anos, o Senhor fala que não existe homem mais manso na terra do que Moisés. Mudança de trajetória. A gente vê no Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo perseguiu mais de 25 mil cristãos e matou eles. E é considerado, né, o apóstolo do amor. As mais lindas cartas de Coríntios falam sobre o amor de Deus, porque ele sofreu, eu quero dizer assim, quando Deus ele transformou a vida de Paulo, falou assim para Barnabé, falou assim: Barnabé, Paulo para mim é um vaso de honra, ele vai saber o que é sofrer por amor, né, de mim. Ou seja, não era a função dos apóstolos e de Barnabé julgar Paulo, porque o julgamento pertence a Deus. Então, se alguém errou contigo, pecou ou você caiu, eu quero te dizer que é você e Deus que tem que se acertar. Claro que se você feriu alguém, você tem que se corrigir com essa pessoa, mas é a sua caminhada. Quando a gente lê o livro ali de Davi, você vê que Davi pagou pelos seus pecados. Assim, inclusive, eu pago pelos meus pecados cometidos durante a minha vida, os meus erros, as minhas escolhas, e você que está me ouvindo também. Então, o que eu quero dizer, não desista, não pare, irmão, não importa o que você passou, Deus quer mudar o seu coração, Deus quer transformar e Deus quer te moldar. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu és um Deus misericordioso e perdoa o pecador. Que o Senhor possa alcançar, Pai, milhares de pessoas através dessa palavra hoje. Que eles possam reconhecer o estado de pecadores, possam pedir perdão nesta manhã e possam voltar aos Teus caminhos, ó Pai. Eu te peço, Pai, perdoa, Senhor, este homem, essa mulher, este idoso, idosa, esse jovem, Pai. Quem quer que seja, Pai, restaura e molda, Senhor, porque esta é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, se essa palavra falou o seu coração e você deseja ajudar o Evangelho do Senhor a alcançar mais pessoas, envie essa palavra, porque Deus deseja moldar a vida de outros, assim como moldou a sua e moldou a minha, tá bom? Sou o pastor André e eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.